Bem-vindas, meninas. O curso aqui é um curso que eu estava com vontade de fazer já. Eu sempre gostei muito de ensinar. Só para falar para vocês, não vou me estender muito nessa apresentação, que eu quero logo ir para a parte prática de ensinar. Mas acho bom eu contextualizar um pouquinho. Eu comecei esse ano a fazer um MBA em Marketing e Negócios na FGV e eu amo estudar. E aí eu comecei a aprender, eu falei assim, não, eu quero ensinar também. Já dei aula de bastante coisa, mas nunca de marketing. E aí a intenção desse curso é realmente ajudar. Não vou vender nada e tal. E aí eu falei, cara, quero começar a dar aula. A Amanda trabalha com a gente na agência. Eu sou fundadora da agência Alas, é uma agência de marketing, e a gente tem a prestação de serviço para clientes, então, prestadores de serviço, né? Fisioterapeuta, psicóloga e marcas. E aí a Amanda é a nossa head de operações. E aí tem uma coisa que a gente chama de profissional T, que significa que você tem, foi até eu mandei lá no grupo da Alana, a gente tem uma base de conhecimentos básicos em tudo e é especialista em uma área. E aí a Amanda falou assim, cara, eu quero saber mais design. E aí eu falei, bom, chegou a hora pra gente fazer o curso, tá? Então eu quero que a gente termine no máximo essa aula até 9 horas e depois eu vou abrir um espacinho para a gente tirar dúvidas, tá? Primeiro, quem sou eu? Eu já falei um pouquinho, né? Eu sou fundadora da agência, já fui tudo. Então, dentro da agência, eu já fiz o design, já fiz a edição de vídeo, já fiz a estratégia. Hoje, na agência, a gente tem um especialista para cada uma das áreas. Então, a gente tem designer aqui. Mas eu sempre soube fazer tudo. E a Alas, foi o que eu falei, a gente é uma agência de produção de conteúdo, mas agora a gente está vindo nessa vertical educacional, que é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que tem mercado. E a intenção, primeiro, é começar a dar aula de graça para a galera aprender. Eu acho que é um conteúdo muito importante. E esse curso que vocês estão fazendo é para quem não é designer. Ou seja, eu preciso fazer os meus posts, ou eu preciso opinar. Eu contrato uma agência e... Só aceitar aqui. Eu contrato uma agência, mas eu não sei opinar, não sei se a agência está fazendo direito ou não. Ou eu olho posts no Instagram e quero saber avaliar se isso é bom ou não. Então, até o final do curso, eu pretendo que vocês tenham todo o conhecimento básico para saber opinar e falar sobre isso. Durante o curso, gente, pode levantar a mão, pode mandar mensagem no chat, pode falar, ligar o microfone e falar junto, tá? A intenção é que a gente tenha uma troca aqui mesmo. Tá bom? Então, aqui é só eu já mandei isso lá no grupo, posso mandar de novo se alguém quiser. Mas aqui é o que a gente vai aprender ao longo do curso. Então, hoje a gente vai falar de princípios básicos. Não preciso me estender muito nessa parte, porque daqui a pouco vocês vão ver. Semana que vem a gente vai falar de teoria das cores, psicologia, por que a gente usa uma cor e não outra. Quando a gente faz a apresentação para os nossos clientes e quando a gente escolhe as cores, a gente sempre explica o porquê. Então, é bom vocês saberem também o que cada cor comunica. Tipografia, né, que são as letras. Por que a letra arredondada transmite uma coisa e a muito reta transmite outra? A gente vai aprender isso. Regra de composição e de layout. Como que, por exemplo, num post do Instagram, como que a gente organiza as informações, né? Como que a gente usa esse layout? Ferramentas básicas para edição de imagem. Então, eu vou falar um pouquinho de Photoshop, um pouquinho do Canva, das ferramentas que eu acho legal vocês aprenderem de lá. Branding e identidade visual. Branding é a personalidade da marca. Então, não adianta. Eu acho que o design é uma coisa, o branding é outra, mas eles estão de mãos dadas. Então, eu acho importante a gente entender um pouquinho a relação dos dois. Design para mídias sociais, então a gente vai aí aprofundar no Instagram, nos tipos de design para Instagram, dos tipos de personalidade de design, o fan, o minimalista e tudo mais, e quais são as determinações para a gente trabalhar Instagram, Pinterest, LinkedIn. Sites de busca, isso para mim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é procurar referências. Então, vou mostrar para vocês os lugares que eu pego referência, os sites. Dali, né, tem uma coisa, um livro que é Hobby como um Artista. Então, na verdade, tudo é referência. Então, a gente tem esses sites de busca que eu vou mostrar para vocês. Um checklist, depois de a gente ter aprendido isso tudo, a gente vai saber avaliar um design e vamos falar de tendências de design para 2025. Então,
Vou dividir em 4 blocos a nossa aula. O primeiro já foi, que é a apresentação. O bloco 1 é a matéria. Então, vamos começar agora mesmo a nossa aula. O que a gente vê quando sente? O que a gente sente quando vê uma arte dessa, né? A gente não sabe para onde que a gente olha, porque tem um monte de informação. Não tem contraste, não tem identidade visual, não tem cor direita, né? Você olha o design, gente, só um PS, às vezes minha cachorra vai latir, tá? Mas daqui a pouco ela para. Isso aí, quem tem pet sabe que é assim mesmo. Então, a gente está vendo aqui, tá um caos visual total, né? É uma imagem que você olha, você cansa, ela fica confusa, mas dá para a gente melhorar. Eu coloquei aqui para vocês verem, isso aqui foi um design gráfico que fez numa brincadeira mesmo. Eles botam Graphic Design is my passion, tipo, e eles botam uma coisa bem paint, assim, bem antiga, misturando várias fontes e tudo mais, inclusive usando a Comic Sans, a famosa Comic Sans, várias cores juntas, mas a boa notícia é que dá para a gente fazer um trabalho muito melhor do que esse sem ser designer. A gente só precisa saber treinar o olhar, né? Porque cada coisa tem um motivo para estar ali. Uma cor tem um motivo para estar ali, o tamanho, o espaço, o alinhamento, tudo isso tem um motivo e eu vou tentar mostrar para vocês o porquê que a gente usa cada uma dessas coisas, tá? Então, vou falar um pouquinho, antes da gente falar de Canva, de layout, de estética e tudo mais, a gente precisa entender os 4 princípios do design. Eles são a base do design, tá? Pode ser de um post, pode ser de um e-mail marketing, um cardápio, uma apresentação. A gente sempre vai usar esses 4 princípios. Então, só um minuto, minha cachorra toda hora vem aqui participar da aula, gente. Desculpa. Então, esses 4 nomes eu já tinha lido sobre. Tem um livro da Robin Williams, não o ator, né? Tem uma escritora, que é o livro de design para não designers. E aí ela fala muito sobre esses 4 princípios. E o mais doido foi que quando eu fui estudar para dar essa aula para vocês, eu descobri que esses 4 princípios, eles vêm de uma linha da psicologia que é Gestalt, que é a minha linha de psicologia que eu faço, psicóloga é essa linha. E, basicamente, essa linha da psicologia enxerga padrões. Então, esses 4 princípios vieram daí, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre o alinhamento. Quando tudo está no seu lugar, o olhar flui, né? O alinhamento, ele é o princípio que faz tudo parecer organizado, mesmo quando a gente tem muita informação. Então, vocês podem, por exemplo, ver o jornal. O jornal está cheio de informação ali, mas ele não parece que tem tanta informação assim, porque ele está alinhado, parece que está em caixinhas, né? Então, o nosso cérebro, ele ama padrões, ele ama simetria. Então, quando os elementos eles estão alinhados, o olho percorre a tela com mais fluidez. Então, o desalinhamento, eu vou mostrar logo no próximo slide, que é esse aqui, quando ele está desalinhado, ele se torna mais difícil de ler. Quando ele está alinhado, e eu vou mostrar para vocês nesse link que está aqui, que não precisa só ser alinhamento à direita, à esquerda, ao centro, ele fica mais fácil, a leitura fica mais fluida. Vou clicar aqui para vocês verem que vocês estão conseguindo ver a tela? Deixa eu compartilhar aqui a outra tela com vocês, calma aí. Aqui existem vários tipos de alinhamento. Ele tem o alinhamento vertical, ele tem o alinhamento de grid, né? Inclusive, depois eu posso mandar para vocês, tem vários tipos de grid que a gente pode usar fora do tradicional, do que todo mundo usa, mas tudo isso aqui, como ele fica alinhado, ele fica mais fácil da gente ler, tá? Então, o alinhamento, ele é um dos princípios mais importantes que a gente usa. Vou voltar aqui para a nossa tela. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, depois eu vou encaminhar para vocês esse slide, mas a gente pode ver, inclusive, muito isso em cartão de visita. Às vezes, uma informação está aqui em cima, a outra está aqui embaixo, fica muito mais difícil da pessoa consumir a informação que está ali. Então, o alinhamento, ele é muito importante.
é importante que vocês, né, depois, conforme as aulas forem passando, perceberem onde vocês vão encontrar mais design. Hoje a gente vê muito design no Instagram, né? Então comecem a treinar o olhar para ver assim, esse post está alinhado? Tá, se eu fosse melhorar, eu melhoraria como? Porque tem também isso, se você alinha a esquerda, depois eu posso até anotar isso para vocês. Se você alinha o texto à esquerda, é mais fácil para leitura. Quando você alinha no centro, geralmente são textos menores. Então, tem essas... Eu não vou aprofundar, porque ninguém aqui quer ser designer, mas existem esses motivos pelos quais a gente alinha, ou estética mesmo, tá? O próximo princípio que a gente vai falar é o contraste. O contraste, ele é o princípio que define o que vai chamar a atenção primeiro. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que está tudo chamando atenção. Agora, aqui, a gente mal consegue ver o quadrado. Aqui, o marrom está apagado. Isso vai ditar para quem está vendo o que vai chamar a atenção. E a gente pode, depois, mais à frente, no próximo slide, eu vou falar que não tem só contraste de cor. A gente tem contraste de tamanho, a gente tem contraste de forma. E a gente sempre vai dar mais contraste para aquilo que a gente quer chamar mais atenção. A gente até usa isso fora do design. A gente fala também sobre isso agora em coloração pessoal, em escolha de cores para cabelo, porque a gente sabe que quando fica sem contraste, não fica legal. Então, o contraste, ele é muito importante. O contraste cria essa identidade visual até fora do design. Se o fundo é claro, o que você quer destacar precisa ser escuro. E tem uma ferramenta que eu disponibilizei aqui para vocês, que é essa daqui, é do Colors. É um site gratuito que eu uso muito para fazer paleta de cor. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, em outra aula. Mas você consegue colocar a sua imagem ali e ele te dá uma porcentagem de contraste, se está contrastando ou não. Nesse slide aqui, a gente consegue ver o que o contraste faz. Então, olha só a cor. Parece até que está apagado, mas não está apagado. Eu só usei uma cor que não dá contraste na cor do fundo. Se o fundo fosse escuro, a gente iria conseguir ler essa informação mesmo com essa fonte clarinha. Então, é importante a gente selecionar o que a gente vai dar destaque. Também não adianta a gente dar destaque para tudo, tá? Porque se tudo grita, nada é importante. É importante, então, a gente ter destaque com o fundo, e aí, mais à frente, quando a gente estudar a cor, nós vamos entender quais cores dão contraste com outras cores, mas é muito importante que a gente saiba que o fundo precisa dar destaque com o conteúdo escrito, e o conteúdo escrito precisa ter mais destaque para aquilo que a gente quer chamar mais atenção, tá bom? Então, depois vocês podem acessar esse site que eu botei. E o próximo princípio é a proximidade. Uma vez, eu tive uma estagiária de design e quando ela ia fazer as artes do Instagram dela, quando ela fazia para mim, né, ela fazia para uma fisioterapeuta, ela entrou como estagiária e eu estava treinando ela. Ela não tinha muita noção dessa questão da proximidade. O que a gente quer deixar próximo? Coisas que fazem sentido juntas. Então, por exemplo, num design assim quadrado, eu vou deixar em cima o título e um textinho, mesmo que tenha 2 assuntos no mesmo slide, eu deixo perto, parece óbvio dizer isso, mas até o distanciamento entre as linhas importa do que você está falando de proximidade. Às vezes, inclusive até em web design, em site, se você bota uma informação e você bota o botão separado, a pessoa nem entende CTA. CTA, para quem não sabe, é call to action, né? A gente geralmente dá um comando no final de um post ou de alguma coisa para a pessoa atender a um comando que a gente pedir. Então, às vezes, até em web design, a gente nota essa questão da proximidade, porque a gente tem que deixar o que tem a ver próximo, né? Então, conteúdo de jornal, eles fazem muito isso, né? O jornal, ele sempre bota uma matéria perto, o título e a matéria perto. Você vai ver na mesma página, em outro canto da página, tem um outro título e uma outra matéria. Eles nunca botam separados. Vocês podem ver que eles estão sempre alinhados e próximos,
tá? Então, uma dica para essa questão da proximidade é usar o espaço em branco. Use o espaço em branco para você poder separar o que tem a ver. Então, e a gente consegue dar um respiro para o que realmente importa. A gente pode ver aqui no slide que a gente dá até uma sensação de mais organização quando a gente olha dessa forma. Você pode notar que são os mesmos elementos que estão aqui. Gente, está travando para vocês? Não? Não, aqui não está, não. Então beleza. Não, pode seguir. Beleza. Então, você pode notar aqui que são os mesmos elementos que estão, só que quando a gente agrupa, né, parece até que tem mais espaço, está mais organizado. É mais digerível visualmente, digamos assim, quando a gente olha. Então, a proximidade é um dos 4 princípios que a gente tem que olhar na hora de fazer uma arte. Aqui, eu peguei 2 exemplos para vocês verem. A gente pode observar aqui o alinhamento e a proximidade. Isso aqui é um cartão de visita. E a gente pode reparar que quando ele está alinhado e próximo, a gente consegue ler o que está escrito muito mais fácil do que quando ele está desalinhado e separado. Então, aqui eu tenho um número, aqui eu tenho um endereço, aqui eu tenho um nome, o que ele é. Está tudo separado, ele não está agrupado, ele não está próximo e não está alinhado também. Então, a gente consegue ver na aplicação mesmo esses 2 princípios, a diferença que dá. Esse daqui é a mesma coisa. Esse daqui era para ser um cartão de Feliz Natal. E nesse de cima, a gente não tem proximidade e hierarquia. Era exatamente esse o erro da minha estagiária. Porque, às vezes, ela destacava umas palavras que não tinham muito contexto e ela botava em tamanhos diferentes frases que tinham conexão e não estavam tão próximas. Então, aqui a gente pode notar que a gente aproximou o que tem a ver. Aqui nessa segunda imagem, a gente consegue notar que tem 3 parágrafos e a mensagem final é Feliz Natal. A gente agrupou as estrelas, botamos as estrelas juntas e o documento ficou muito mais fácil de ser digerido, de ser consumido. Então, na hora que vocês forem notar a arte do Instagram e tudo mais, repara isso. Quando numa arte tem vários elementos espalhados, e eu não estou nem falando de artes que são fã, né, que a gente tem colagem, não estou nem falando disso, estou falando de conteúdo escrito mesmo. Quando está muito espalhado e tem vários pontos, você fica com preguiça de ler. Você fala assim, cara, tá com muita coisa, deixa para lá. E aí no Instagram a gente sabe que a gente tem que captar a atenção, disputar a atenção dali do cliente com várias outras coisas. Então, quando o texto está próximo e alinhado, é muito mais fácil da pessoa consumir, tá? E repetição. Às vezes, já aconteceu, hoje em dia menos, mas antigamente, e na verdade eu até tive um cliente que ele queria que toda semana fosse uma identidade diferente. Inclusive, ele parou de fazer com a gente, isso já tem mais de 1 ano, porque ele achava que a gente estava com preguiça, porque a identidade era a mesma, a fonte era a mesma, as cores que a gente usava eram as mesmas. E, gente, identidade é o que fortalece a mensagem que a gente quer passar. E identidade se constrói com repetição, é você repetindo padrão. Eu sempre falo isso para os clientes que entram com a gente. Eles falam assim, quantos posts você acha que eu tenho que fazer? Quanto mais você aparecer e mais você fortalecer a mensagem que você quer passar, mais fácil você vai estar no cérebro daquela pessoa. Então, às vezes, você está rolando o feed e tem uma identidade visual bem característica ali, você já até sabe de quem é o post. É isso que a gente quer quando a gente fala de repetição, de identidade. É a gente repetir padrões. Eu separei aqui a página do Nubank para vocês verem que isso, né? Quem já tem um mínimo de noção de design já sabe disso. Mas são as mesmas fontes, as mesmas cores, o mesmo padrão de escrita, é uma coisa mais clean, são os mesmos elementos. Então, a repetição, ela é muito importante. É isso que cria essa unidade visual, né? Você cria consistência na cabeça dessas pessoas.
Você pode ver em todas as grandes marcas, todas elas têm uma identidade. Quando elas vão mudar a identidade, inclusive, elas criam um grande anúncio, porque isso é a assinatura delas, né? É uma assinatura visual. Então, a repetição, ela é muito importante e é um dos pilares da coesão visual. A gente aplica muito essa repetição no branding, que é a personalidade da marca, né? A fortalecer a mensagem de marca. Então, a repetição, ela traz familiaridade. Quando o teu conteúdo tem uma linguagem visual repetida, o seu público sente que aquilo ali tem dono. Isso fica mais fácil de você converter depois. Então, assim, esse foi o resumo, né? E só com esses 4 pilares, esses 4 princípios, a gente consegue avaliar várias artes e vários materiais, tanto no Instagram quanto em publicidade. A gente repara se o conteúdo tem alinhamento, então ele está bem organizado. Isso vocês vão poder usar tanto para julgar os outros, como para julgar quem vocês forem contratar para fazer as coisas para vocês. Se o texto está alinhado, se o texto tem contraste, se o texto tem proximidade, se ele não está todo espalhado, se as coisas que têm coesão juntas estão perto. E se o texto tem, se a arte tem repetição. Muitos dos clientes que chegam para a gente na agência, o principal erro é a repetição. Os outros, eles nem sabem, né? Tipo assim, eles nunca nem viram. Então, talvez é o que menos chame a atenção para quem entra no Instagram novo. Mas a repetição é muito importante. A gente vai aprender nas próximas aulas o porquê da gente usar padrões específicos. Então, agora a gente já sabe que a gente tem que repetir padrão, mas por que a gente tem que usar uma identidade visual X para uma psicóloga, por exemplo? Por que a gente vai usar a cor bege? Por que a gente vai usar e repetir a fonte X? Isso a gente vai aprender nas próximas aulas. Mas só com isso aqui, a gente já consegue avaliar se um design é bem feito ou não. Só disso aqui, vocês já vão ser melhores do que 80% das pessoas que produzem arte. Só de vocês saberem esses princípios básicos. Então, eu queria, assim, gente, olha, eu juro, eu decidi dar esse curso, eu falei assim, não vou esperar um momento perfeito. Eu queria muito ter feito um forms para conhecer vocês melhor, eu vou fazer isso para enviar para vocês, para saber se são profissionais que trabalham já com a área ou não, se são profissionais que querem trabalhar com isso, ou se vocês são profissionais que querem saber opinar. Mas eu quero muito propor uma atividade, não sei ainda qual, mas que ao final do curso, ou eu disponibilize uma consultoria gratuita da agência, né? A gente tem esse serviço de consultoria também, então eu ainda não sei qual vai ser o modelo de atividade, né? Mas para a pessoa que estiver ativa e tudo mais, eu vou passar tudo no grupo, para ganhar esse produto da agência como uma bonificação por ter se dedicado e tudo mais. Mas eu queria muito que vocês me falassem ao longo das semanas, dessa semana, né, até a próxima aula, o que vocês observaram no Instagram, principalmente, né? Se os textos estão alinhados, se vocês conseguiram notar em algum post um desses 4 princípios que eu falei para vocês. Não precisa ser post, foi o que eu falei, vocês podem notar em uma publicidade também. E eu quero muito que vocês venham compartilhando. Na próxima aula, a gente vai aprender sobre psicologia das cores. Vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, provavelmente a gente vai usar esse tempo de 1 hora inteiro, porque a gente vai falar sobre todas as cores, eu já fiz uma apresentação sobre isso, vou dar uma melhorada no material, mas a escolha das cores, ela traz muita importância, muita mensagem para a marca. Então, por que a gente escolhe vermelho em marca de fast food? Por que eu escolhi roxo para alas? O que o verde transmite? Isso tudo a gente vai aprender ali para ser mais uma ferramenta para vocês saberem opinar no design. Lembrando que a gente não quer formar design aqui. Então, queria agradecer vocês por terem assistido. Quero muito saber o que vocês acharam. Essa primeira aula eu deixei bem basiquinha, porque é só uma introdução mesmo. Queria conhecer vocês antes, saber o ritmo da turma, porque às vezes eu posso estar falando termos difíceis, ou pode, não, Bia, pode subir mais um pouco o nível. Então, essa primeira aula foi meio que um nivelamento
mas eu já dei o princípio básico para vocês poderem seguir a partir daqui, porque não ia adiantar nada vocês saberem psicologia de cores, ferramenta de busca, por exemplo, as ferramentas do Canva. Como é que você vai usar as ferramentas do Canva se você não sabe o alinhamento? Ai, que bom, Elise, que bom, já gostei que você gostou, já estou feliz por receber esse feedback. Mas, então, eu achei importante trazer essa introdução para vocês. Vou disponibilizar a aula gravada também. Vou pensar numa dinâmica para a gente poder bonificar algum dos alunos da turma. E, ao encerrar, eu sei que tem muita gente que tem vergonha de falar aqui. E, então, show, Milena, foi tranquilo. Então, show, eu vou manter esse nível. Na próxima aula eu vou dar uma puxadinha, porque a gente vai abordar, é um conteúdo um pouquinho mais denso, de psicologia das cores. E uma coisa também, a gente tem, deixa eu até voltar aqui, para vocês verem, de novo a pauta. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, sentirem falta... Ai, obrigada, Ker. Nossa, fiquei até feliz, gente, com esse feedback. Já fiz minha semana aqui. Então, assim, se vocês tiverem alguma ideia, eu vou usar o grupo também para compartilhar alguns insights legais, porque eu sempre... Ai, obrigada, gente. Eu vou ficar respondendo todo mundo que mandar mensagem, vou parar a aula para responder. Essa semana eu vou mandar também alguns conteúdos legais de design para vocês consumirem. Mas se vocês sentirem necessidade de acrescentar alguma aula aqui, alguma matéria, pô, Bia, vi isso aqui legal, você pode abordar na aula? Vocês podem mandar mensagem no grupo, tá bom? Então, gente, é isso. Essa primeira aula foi light para vocês pegarem o ritmo. E segunda que vem a gente está aqui de novo, 8 horas. Tá bom? Muito obrigada quem assistiu a aula. Obrigada, viu, gente? Até segunda que vem. Beijão.